Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina, primeira mini aula da disciplina Atuação do Psicólogo no campo das políticas públicas. Eu vou pedir para aqueles que não puderam participar do nosso encontro síncrono da semana passada, que assistam a gravação que está disponível na aba Atividades, semana 2, que naquele momento eu pude representar o plano da disciplina, a proposta da disciplina e também dizer para vocês como que essa disciplina vai ser conduzida. Então, façam esse esforço. Hoje nós vamos comentar bem rapidamente, talvez essa seja a menor das nossas mini-aulas, o texto do sociólogo alemão Wolfgang Strick, O Cidadão como Consumidor. Esse texto é um texto da revista Piauí e ele é muito interessante, e pelo fato de não ser um texto científico, um texto de divulgação numa revista, o Wolfgang Strick ele vai abordar as alterações que nos Estados Unidos e, de certa forma, na ocidentalidade, nós tivemos em relação ao acesso e manejo dos bens públicos. E, no caso dos bens públicos, nós estamos falando de saúde, assistência social e educação, que deveriam ser públicas, gratuitas e integrais para qualquer cidadão. Bom, é importante dizer, então, qual é o período histórico e qual é o embasamento que o Wolfgang Strick está adotando no seu texto. É importante que vocês leiam o texto. O autor, então, ele vai discorrer sobre as alterações históricas nas concepções de relacionamento que a gente tem com os bens sociais. E eu vou começar essa discussão com vocês, mostrando duas imagens. Primeiro, a imagem. Vocês vão ver que o artigo ele tem uma imagem que é uma releitura de um quadro clássico da tradição norte-americana de pintura, que é essa imagem aqui, certo? Esse quadro ele se chama o gótico americano, American Gothic, e ele representa então, isso era uma paródia de um autor chamado Grant Wood, sobre os modos familiares de produção nos Estados Unidos, mas ele vai representar então aqui um camponês, diante de um campanário de uma igreja talvez batista, mas de tradição protestante, com a sua filha, e eles usando todos os símbolos que são considerados tradicionais para uma família normal, para uma família adequada àquilo que a sociedade americana preconizava naquele momento, anos 30. Uma foice, que vai dizer, isso não é uma foice, isso é um tridente, que de certa forma representa o homem do campo, e também uma igreja, mas não mais distante, não menos importante, o fato de ser um casal heterossexual, não é um casal do ponto de vista das relações amorosas e afetivas, é uma relação familiar, mas é uma binaridade de gênero diante de uma igreja, ou seja, sob os auspícios de Deus, com roupas austeras, bem fechadas, que não deixam mostrar o corpo, e que vai dizer, segundo o próprio pintor, da austeridade que aquele momento da história impunha para o cidadão norte-americano. 1930, não vamos esquecer que em 1929 teve a quebra da Bolsa de Nova York, então era necessário ter uma vida de muito trabalho, de muito empenho e de muita sabedoria no sentido de poupar os bens sociais. É isso que essa figura tenta representar de certa forma. Todavia, a imagem que o Wolfgang Strick põe para o seu texto é uma releitura dessa obra, que é esta aqui que lhes apresento. Vejam que é o mesmo casal, só que agora mais próximos a um gangster e talvez, uma moça libertina do ponto de vista dos costumes, que vão representar, depois da década de 30 e mais precisamente a partir da década de 90, como deve ser o cidadão norte-americano. As mulheres devem ter um corpo magro, com decotes profundos, uma exaltação do corpo, da maquiagem, pérolas, joias que representam a riqueza,
ao passo que o homem deve ser um pequeno ou um grande burguês que se veste adequadamente com cortes de alta costura, com anéis ostentosos aí, com um chapéu de gangster, fumando, ou seja, se deleitando dos prazeres da vida, tanto o homem quanto a mulher, ao passo que na década de 30, nesta imagem aqui, né, é a austeridade que está em jogo, enquanto nesta outra imagem o que está em jogo é a vivência dos prazeres e a expressão do individualismo. Então é nessa contraposição entre austeridade, dificuldades e valor do trabalho e ostentação, hedonismo e consumo que o Wolfgang Strick vai construir a sua argumentação. E é uma argumentação extremamente simples. A argumentação desse sociólogo é a seguinte, é nessa vertente. Historicamente falando, a tradição norte-americana, que vai influenciar a América Latina e agora um pouco mais recentemente a Europa, vai colocar em cena o seguinte: se nós podemos escolher carros, geladeiras, eletrodomésticos, peças de roupa, do jeito que a gente quiser, com o corte que a gente quiser, da cor que a gente quiser, por que a gente não pode fazer isso também com os nossos direitos ou com os nossos bens sociais e com os nossos políticos? Traduzindo, se eu posso escolher o modelo do carro que melhor me agrada, a cor do carro que melhor me agrada, ou a marca da roupa que melhor me agrada e me representa para uma sociedade que enfatiza o sucesso, por que eu não posso escolher o professor do meu filho, ao invés dele ser escolhido por uma escola pública? Por que eu não posso escolher o meu hospital, o meu médico, o meu enfermeiro e a medicação que eu vou tomar, ao invés deles me serem designados segundo uma lista de possibilidades do espaço público? E por que eu não posso tentar melhorar os meus candidatos, tentando fazer lobby para aqueles que melhor representam os meus interesses particulares e não os interesses da minha coletividade? É isso que o Wolfgang Strick tenta discutir no seu texto. O texto dele traz como base de fundo a transição entre as décadas de 20 até as décadas de 70 nos Estados Unidos e vai influenciar também, em comparação e influência, a Europa. Vamos entender isso um pouco mais profundamente. Década de 30 nos Estados Unidos, nós vamos ter um episódio um pouco antes, na década de 20, antes da quebra da Bolsa de Valores, nós vamos ter um período de muita bonança nos Estados Unidos, ou seja, de um enriquecimento social muito forte. Até que tem uma quebra da Bolsa de Valores no final da década de 20, em 29, uma miserabilidade social, mas uma rápida retomada da economia e uma nova onda de enriquecimento da classe média americana. E é nesse momento, década de 30, década de 40, que os Estados Unidos e suas classes médias vão se beneficiar do valor atribuído ao trabalho. O trabalho, que é o meio pelo qual a gente produz as coisas, também é o meio pelo qual a gente obtém a nossa subsistência por via do pagamento monetário. Nós recebemos dinheiro, há um enriquecimento populacional. O que faz com que o cidadão de classe média americana tenha acesso a uma infinidade de bens, principalmente domésticos, para facilitar a vida. Então, ao invés de ficar horas labutando, passando pano, varrendo a casa, agora nós temos aspiradores. Ao invés da gente passar horas lavando roupa na mão, temos máquina de lavar roupa. Ao invés de passarmos horas nas igrejas, começa o desenvolvimento, a proliferação da radiofonia e depois dos televisores como meio de entretenimento. Ao invés de eu ficar horas batendo um bolo na mão, temos batedeira. Fora os produtos que podem ser adquiridos no supermercado que facilitam a vida. Para que comprar uma galinha, por exemplo, depená-la, cozinhar essa galinha para fazer um caldo de galinha, se você pode ir a um supermercado comprar um caldo de galinha pronto, processado por uma indústria específica? Por que você vai passar horas cozinhando no fogão se você pode comprar uma lata de carne cozida, uma lata de arroz, uma lata de feijão pronto
e simplesmente colocar no seu prato e comer. Então tem toda uma proliferação de objetos para serem adquiridos para facilitar a vida do cidadão médio norte-americano. É aí a raiz dos fast food nos Estados Unidos, das grandes redes de lanchonete. Então você vai lá, come e vai embora. Você não precisa se haver com ter que fazer, nem que ter que se haver com o lixo que você produz. Você simplesmente compra, come e dispensa o lixo numa lixeira gigantesca. Se isso vale para o mundo do consumo geral, por que isso não valeria para a escola e a saúde? É sobre essa tela que o Wolfgang Strick vai problematizar. Qual é o papel, então, do Estado? E, mais ainda, qual é o papel do cidadão? Para fazer uma comparação interessante, a gente pode pensar na Europa do mesmo período histórico. As décadas de 30 e 40 na Europa são décadas muito difíceis de turbulências, primeiro pela iminência e depois pela realização da Segunda Guerra Mundial, que acabou com a Europa e acabou com todo o tecido de proteção social europeu. Fim da guerra, em 1945, o que vai acontecer? Nós temos países destroçados, não tem hospital, não tem escola, não tem parque, não tem metrô, não tem nada na Europa. Então a ideia dos gestores europeus é, já que ninguém tem acesso a nada, nós temos que ofertar acesso a tudo para as pessoas, com qualidade. Se os sujeitos não têm emprego e não podem pagar por educação, o Estado tem que ofertar educação de qualidade. Se esses sujeitos não têm emprego ou não podem trabalhar fora de casa e precisam ter acesso à saúde, a saúde precisa ser gratuita e de qualidade. É essa a razão da existência do estado de bem-estar social pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. Já que ninguém, ou um extrato muito restrito da população tem acesso às condições básicas de existência, é papel da coletividade, representada pelo Estado, ofertar as condições de vivência. Então o Estado oferece para todos aqueles que não têm educação, saúde, assistência social de qualidade. Isso vai desenvolver e estar alicerçado numa ideia de solidariedade e de comunitarismo, de partilha social ocasionado pela tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. O contexto norte-americano no mesmo período é totalmente diversificado. Apesar da guerra ter impactado, os filhos da classe média, muitos deles vão lutar na guerra e morrem, mas a guerra não acontece no solo norte-americano, acontece num outro continente. Então o sistema social norte-americano continuou funcionando com a oferta de objetos para serem consumidos. Não havia preocupação entre vamos reconstruir o nosso país e vamos reconstruir a rede de proteção básica para que as pessoas possam viver. Era um outro tipo de preocupação. A preocupação era, nós temos comida, nós temos escolas, nós temos saúde. E você que está trabalhando e recebendo dinheiro para isso, você pode ter acesso a esses bens e mais. Você não tem que ficar à mercê daquilo que te ofertam, como se fosse um favor. Você pode escolher o que você quer. Essa é a ideia antiga nos Estados Unidos do liberalismo econômico. Eu, indivíduo, não posso ficar sujeito ao que me oferecem. Eu tenho que batalhar para conseguir adquirir aquilo que eu considero que seja melhor para mim. Então, se eu quero um ar-condicionado de tantos mil BTUs, se eu quero uma geladeira de tantos mil litros, por que eu não posso escolher o médico que vai me atender? Só que escolher o médico que vai me atender tem um preço. Você pode consultar um médico que cobra 50, um médico que cobra 600 e um médico que cobra 5 mil reais por consulta. Você tem uma gama de possibilidades de escolha, basta você pagar e consumir isso. Mas quais são as consequências desses dois modelos distintos de sociedade? Se na Europa eu não posso escolher o bem que me é dado, apesar dele ter uma qualidade boa, eu tenho que me submeter à escolha do médico que me é designado, à escola que é designada para os meus filhos, ou à praça pública que construíram no meu bairro, e é isso que eu vou ter. Nos Estados Unidos a lógica passa a ser outra. Se esse é o médico que estão me dando e eu não gosto,
se essa é a escola que estão me dando e eu não gosto, se esse é o parquinho que estão me dando ou a praça que estão me dando e eu não gosto, ao invés de eu reclamar isso publicamente, no coletivo, para lutar por mudanças, como faz a Europa, nos Estados Unidos, eu prefiro pagar e individualmente resolver o meu problema. Então, se eu não gosto da praça do meu bairro, eu pago para ir ao shopping. Se eu não gosto do médico, vamos dizer assim, da rede de assistência básica do meu bairro, da minha comunidade, eu pago o médico que eu quiser, utilizando o critério que eu quiser. E o critério pode ser: o médico é bonito, o médico é bem formado, o consultório desse médico tem cafezinho, o consultório desse médico não tem cafezinho. E eu quero ir para essa escola, não porque essa escola é a gratuita que está no meu bairro. Eu quero ir para essa escola porque essa escola tem, não sei, televisores. Essa escola está recém-pintada. Essa escola tem livros que eu acho que são mais interessantes. Nem que ela seja mais longe da minha casa do que a escola que é aqui da minha comunidade. Então, a lógica de funcionamento social nas décadas de 30 e 40, no solo europeu e no solo estadunidense, são distintas. Então, as consequências de escolha e as repercussões dessa escolha também são distintas. Se na Europa eles são incentivados a lutar pela melhora contínua dos dispositivos coletivos, e isso também está em desmonte no nosso contemporâneo, mas não na década de 30 e 40, nos Estados Unidos a lógica é outra. Se eu não gosto daquilo que me oferecem, eu junto dinheiro e compro aquilo que eu acho que é melhor para mim. Só que quando nós estamos falando de educação e de saúde, nós não estamos falando simplesmente de uma compra. Né? É diferente quando você paga por um médico ou quando você compra um carro. Quando você compra, por exemplo, um serviço médico ou você compra um serviço educacional para o seu filho, pelo fato de você pagar esse serviço, o sujeito se sente não na condição de cidadão, que deve saber os seus limites, suas possibilidades e suas restrições diante de um coletivo. Quando o serviço ou o bem social adquire um caráter privado, aquele que paga por esse serviço privado, ele se sente como um consumidor e não como um cidadão. Você, como um consumidor que compra uma blusa no shopping, chega em casa e aquela blusa está esgarçada, por exemplo, no seu colarinho, o que você faz? Você volta na loja, reclama e troca a blusa. Se você compra um doce ou um salgado na padaria da esquina e ele está com gosto ruim, você vai lá e reclama disso. Apliquem isso às escolas particulares. Se você chega em casa e não concorda com a escolha do livro que a escola fez para o seu filho aprender gramática ou história, o consumidor acha que pode, pelo simples fato de pagar por esse serviço, por exemplo, trocar o livro, obrigar a escola a trocar o livro ou, eventualmente, trocar o professor. Isso é muito típico, vocês já devem ter ouvido falar, de escolas particulares. Quando os pais estão insatisfeitos com o professor, a única solução possível que é antevista não é ir lá conversar com o professor, tentar entender a proposta pedagógica, tentar entender os fundamentos das atividades ou dos livros, do material que está sendo utilizado. A resposta do consumidor da escola particular é: vamos nos juntar para reclamar do professor para demiti-lo. Apliquem isso ao campo da saúde. Ao invés de nós irmos até as UBS, até o SUS, até as câmaras dos vereadores, até o Ministério da Saúde e reclamar por serviços de maior qualidade, nós simplesmente falamos: esse médico não tem boa formação, procura o outro. O café desse médico não é tão bom quanto o outro, que tem TV a cabo na recepção. Esse consultório do médico é mais bonito do que o outro. Então eu escolho pautado no quê? Pautado numa ideia de coletividade ou pautado numa ideia de individualidade? A grande questão é que quando a gente fala de bens comuns, a gente não pode individualizá-los, porque individualizar os bens comuns significa romper
com a possibilidade de a gente viver numa sociedade melhor. Vamos pensar num exemplo aqui, isso fique claro. Saúde. Vocês já imaginaram se toda a saúde no Brasil fosse simplesmente privada e particular, não houvesse acesso à saúde pública? O que aconteceria? Muitas pessoas não teriam acesso a médicos, a enfermeiros, a remédios. E alguém pode replicar, mas veja bem, essas pessoas elas deveriam procurar por empregos melhores, elas deveriam arrumar fontes de financiamento melhor para poder pagar por esses serviços. Porque eu trabalho arduamente para pagar meu plano de saúde, eu trabalho arduamente para pagar a escola particular dos meus filhos. Isso é correto, né? Eu, Rafael, trabalho arduamente para as minhas filhas poderem estudar numa escola particular. Eu, Rafael e minha esposa trabalhamos arduamente e deixamos de consumir um monte de coisa que a gente acha legal ou de poupar dinheiro que a gente paga plano de saúde. Só que imagine que quem não possa pagar por plano de saúde, essas pessoas podem ter doenças que vão se alastrar pela sociedade. Elas não vão ter a opção de escolher, quero esta ou aquela clínica médica. Elas simplesmente vão ficar doentes, adoecer, talvez morrer, mas transmitir essas doenças para o conjunto da população. Então, eu posso ser penalizado, apesar de pagar por educação e pagar por saúde, se não houver uma saúde, uma educação de qualidade pública. Imaginem, agora no campo da educação, eu posso escolher pagar escola para meus filhos, mas e o filho do meu vizinho que não pode pagar pela escola e não tem acesso ao conhecimento de qualidade? Ele vai ser um sujeito que quando crescer não vai ter um bom posto de trabalho, ele vai ser explorado, ele não vai saber fazer uma leitura crítica do mundo, serão severas as consequências. Então entender a oferta de bens sociais, saúde, assistência social e educação como uma relação de consumo unicamente, ou a única possível, é extremamente danosa para o funcionamento social. O que isso diz respeito à psicologia? Diz respeito que quando as pessoas não têm acesso aos bens básicos de sobrevivência, que lhes são de direito, saúde, educação e assistência social, essas pessoas têm sofrimentos de ordem física e sofrimentos de ordem psicológica. Então, por exemplo, se você não tem um bom médico para te atender, você vai ter uma doença. Se você não tiver um bom psicólogo para te atender, você pode morrer de tristeza, depressão. Você pode ter uma esquizofrenia não tratada e cometer, não porque você é esquizofrênico, mas você pode estar aí exposto a uma série de adversidades. Então, a psicologia deve se preocupar com a oferta de qualidade dos bens públicos para todos os cidadãos de uma sociedade, sendo que alguns desses podem pagar por esses serviços, mas essa não pode ser a tônica do sistema, porque privatizar a oferta de bens comuns significa excluir a maioria da população do acesso à qualidade da saúde e da educação. O que o Wolfgang Strick está querendo dizer é que se a gente pode escolher carro, é que é diferente de escolher entre carros e geladeiras e saúde e educação. Só que essa lógica que pode levar o nome de privatização dos bens comuns, ela acontece nas sociedades capitalistas contemporâneas, elas não são naturais e delas decorrem consequências negativas. Quais consequências negativas? O rompimento da solidariedade social. Não é isso que a gente vê, de certa forma, quando a gente está discutindo coronavírus. Quem tem coronavírus e consegue e precisa ser internado em um hospital público tem menos chances de se safar do que quem vai para um hospital particular. Por quê? Porque ele está pagando por serviços e por tecnologias médicas. Por que essas pessoas, todas elas, não lutam por uma saúde pública de mais qualidade? Então, e não ter acesso aos bens básicos, bem comuns de sobrevivência, gera consequências negativas para a subjetividade das pessoas. Sofrimento social. É isso que o Wolfgang Strick está querendo dizer. A psicologia deve se meter nessa história de bens sociais por uma simples razão.
quando os bens sociais estão desigualmente distribuídos numa sociedade, ou quando os bens sociais estão desequilibrados no seu acesso, o que isso gera é sofrimento para toda a sociedade. É risco psicossocial para toda a sociedade. É o aprofundamento. O capitalismo nos apresenta a possibilidade de consumir bens, escolhendo médicos e escolas, como uma tentativa de supraqualificação, né, de melhoria da qualidade do serviço, quando na verdade isso representa o fim ou a elisão do contato social. A desresponsabilização, não só do Estado, mas do indivíduo, frente aos problemas sociais. Então, para que eu vou lutar por uma saúde de qualidade se simplesmente eu posso abrir minha carteira e pagar por um médico? Por que eu vou lutar para que você, que mora num bairro pobre, tenha educação de qualidade se eu consigo pagar uma educação privada para o meu filho? Então, tratar saúde, educação e assistência social como simplesmente bens que podem ser consumidos é uma grande falácia, é uma grande tristeza. Mas isso ocorre porque o Estado, como agente de intermediação dos conflitos sociais, não quer fazer a distribuição correta dos bens sociais. Ele prefere criar favoritismos ou favorecer determinados grupos de interesse do que o conjunto da população. Isso significa o seguinte: para quem a gente deve recorrer? Como a gente deve recorrer? Se nós estamos falando de dois modelos societários, sociedade de cunho liberal, Estado liberal, consumo de bens, e na outra mão, Estado de bem-estar social, solidariedade e coletividades, nós estamos falando da disputa entre duas visões de mundo. E a psicologia sabe muito bem que uma delas, que é o estado de bem-estar social, é menos danoso e mais salutar do que a outra. É por isso que, antes de sermos profissionais da saúde, nós somos um cidadão que paga imposto para o Estado funcionar, e esse Estado não funciona. Lembra que eu comentei isso no nosso primeiro encontro? Todos nós aqui pagamos impostos que financiam saúde, educação e assistência social. E muitos de nós, além de pagar esses impostos, pagamos serviços privados de saúde, educação e assistência social. Ou seja, ao invés de lutar por aquilo pelo qual a gente já paga, a gente prefere pagar duas vezes, porque aparentemente nós vamos ter mais qualidade, mais tranquilidade, menos dores a enfrentar. Olha que lógica maluca o nosso sistema de produção capitalista constitui ou faz a constituição da nossa subjetividade. Nós nos apresentamos como bons escravos, né? Trabalho, pago imposto e, além disso, pago serviços privados, sendo que eu já paguei, ao invés de requerer que esses serviços e esses bens sejam bem distribuídos. A gente vai continuar discutindo isso na semana que vem, quando a gente começar a falar de lugar de fala. E lugar de fala não diz respeito à política identitária somente, diz respeito à participação social. Então, portanto, leiam o texto do Wolfgang Strick, leiam o próximo texto do Elgiken, para a gente poder começar a construir essa discussão sobre como a gente participa na sociedade. A gente participa como um cliente de um shopping, que sai comprando bens e serviços mediante as nossas possibilidades, ou a gente se engaja efetivamente e luta por direitos que são de todos. Então, até a semana que vem.